Olá, hoje eu vou falar porque que eu achei que Nexus foi o melhor livro do Harari desde Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Antes de eu me alongar explicando, eu queria falar um pouquinho do Sapiens, que eu achei ele um fenômeno tão interessante. Eu lembro que na época que ele estava mais popular, quando ele saiu, né, que estourou, eu via pessoas assim, meio que tiozinhos, sentados na praia, lendo esse livro pela rua. Na minha família tinha uns três ou quatro parentes diferentes que estavam lendo, e o Sapiens ele é praticamente do mesmo tamanho assim do Nexus. Não um livro pequenininho e um livro científico. Eu não costumo ver as pessoas interessadas em um livro que, assim, ele é de divulgação científica, então ele é feito de forma acessível, com interesse que as pessoas, que o público no geral entenda, mas ainda assim ele trata de temas complexos e um autor que escreve verdades que são às vezes desagradáveis sobre livre-arbítrio, sobre noções de fé. Então, assim, eu não costumo ver as pessoas lendo Steven Pinker ou Richard Dawkins, a gente não costuma ver. Então, eu achei muito louvável a popularidade que o Sapiens teve, e depois teve as sequências dele, o Homo Deus e o 21 Lições para o Século XXI, em sequência vindo o Nexus. Por que que eu achei ele bem melhor que o Homo Deus e o 21 Lições para o Século XXI? Minha opinião. Eu tive um pequeno desapontamento com essas duas sequências, porque eu senti que o Sapiens ele era bem extenso, falando, como diz o título, da história da humanidade, e no final ele fala da inteligência artificial, né? Que seria o presente e o futuro breve aí. E eu senti que o Homo Deus e o 21 Lições para o Século XXI é como se ele pegasse esse final do Sapiens, pegasse um parêntese e estendesse ele por dois livros inteiros. E principalmente o Homo Deus, que fala muito de hipóteses do futuro, então ele fica bastante no campo da imaginação e fica meio distante assim da pertinência que eu sentia no Sapiens, por mais que ainda sejam bons livros, eles não me impactaram tanto. Agora, o Nexus, ele funciona de outra forma, que eu achei ele mais pertinente, que ele traz mais conteúdo novo. O que que ele faz? A proposta, como está escrito aqui na capa, é uma breve história das redes de informação, desde da Idade da Pedra até a inteligência artificial. O Harari ele começa conceitualizando duas palavras, informação e verdade. Coloca que o que é informação não é necessariamente verdade, pode parecer besta, mas são palavras que a gente ouve o tempo inteiro e a gente acaba já ficando no automático, a gente não reflete sobre elas. Ele começa a colocar questões mais complexas sobre o que, que significa, de fato, informação e o que, que significa verdade e para que elas são utilizadas. Nisso ele vai narrando desde a Idade da Pedra. Aí achei engraçado que, ao menos na tradução em português, chegando na página 200, ele termina, né, o livro tem umas 400 páginas, ele termina de falar, ele já chegou, tá falando da informação usada no contexto da Guerra Fria, né, nos regimes autoritários e nos regimes democráticos, qual a diferença de como a informação funciona para trazer verdade ou controle nesses regimes mais recentes. E aí ele começa, a partir disso, a refletir sobre como a inteligência artificial vai influenciar nisso. E ele foca tanto nisso, né, ele coloca esse argumento de que informação não é necessariamente verdade, entre outros argumentos que ele coloca do mal que isso pode fazer, com os exemplos da história. Conforme ele está argumentando essas pautas, ele dá muitos exemplos da história toda. Em certos pontos, pode parecer que ele, nossa, ele se estende muito, faz um livro desse tamanho dando tantos exemplos. Mas os exemplos são muito interessantes. Ele é muito inteligente, ele pega momentos, fatos históricos que, assim, eu acredito que cativem todo mundo. Então não se torna maçante, dá vontade de continuar lendo mais, é acessível apesar de temas complexos como os livros anteriores dele. Então eu recomendo, né, nem para pessoas que são da área da história ou da comunicação, eu recomendo para todo mundo, porque tratando da inteligência artificial, ele é pertinente para todo mundo mesmo. Eu gostei muito, queria deixar a indicação porque para mim foi o melhor livro que ele fez desde o Sapiens.